Então, pessoal, mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de novembro do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Será a nossa última reunião do ano, então muito especial, e eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui conosco. Eu gostaria de, inclusive, deixar o meu agradecimento pela participação de todos vocês até aqui, durante as nossas reuniões ao longo do ano, nesse grupo que se iniciou basicamente no susto durante esse ano. Foi uma grata surpresa ver a grande adesão que nós tivemos por parte de vários profissionais de saúde do estado todo do Paraná. Eu fico muito contente e deixo aqui meu agradecimento a todos vocês. Hoje nós teremos essa participação especial do Carlos Esperandil, que não é meu parente direto, mas nós nos tratamos como primos, e nós temos outros Esperandils aqui no grupo, inclusive, todos parentes de mais renome do que eu, e eu fico muito feliz com a presença de cada um aqui. E hoje o Carlos nos trará esse assunto fundamental quando nós tratamos de espiritualidade e saúde, que é o aspecto biopsicossócio-espiritual no envelhecimento, no paciente geriátrico. O Dr. Carlos é médico geriatra e ele deixou para fazer sua apresentação dentro da sua palestra. Portanto, com a maior satisfação, Carlos, passo a palavra para você. Fique à vontade, o show é seu. Muito obrigado, primo. Prazer enorme para mim estar aqui com vocês hoje e posso dizer que eu estou muito feliz aí de falar de uma coisa um assunto que me pega muito, que é você tentar olhar as pessoas que nos procuram, os pacientes que nos vêm em busca da medicina geriátrica, com esse olhar mais amplo, com esse olhar mais total, né? Então, eu tentei colocar aqui, quando a gente discutiu o que a gente poderia falar, né, Maurício? A gente falou sobre os aspectos biopsicossócio-espirituais do envelhecimento. Então, eu vou abranger justamente esses 4 aspectos: o biológico, o psico, o social e espiritual do envelhecimento, mas com bastante foco aí, já que nós estamos no grupo de estudos de saúde e espiritualidade, mais a parte do espiritual. Então, eu vou começar me apresentando, né, como o Maurício comentou, como que eu te apresento? Eu falei, diga que eu sou geriatra, deixa que eu me apresento. Então, eu fiz aqui uma breve apresentação. Eu sou o Carlos Augusto Esperandil Júnior, eu não uso nem o Augusto, nem o Júnior, né? Então eu sou o Carlos Esperandil mesmo. E fiz minha formação na PUC, entre 96 e 2001, na PUC do Paraná aqui. Depois fiz uma residência em Medicina de Família e Comunidade, 2003, 2004, também na PUC. E tirei título de especialista tanto em clínica médica quanto pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, são essas três formações aí. No meio do caminho ainda fiz um mestrado em engenharia. Então, você veja como eu fiz uma formação ampla, né? Eu gosto de ver as pessoas realmente como um todo. Acabei não me tornando um especialista focal, né? A gente usa muito isso na medicina de família. Os especialistas, né, como o Maurício, cardiologista, né, o Rubens, o Dr. Antônio, o Dr. Leste, que são cardiologistas, o Rubens é oncologista, e alguns outros colegas médicos aqui, são especialistas em um foco da medicina, na cardio, na onco. Nós, né, a minha formação, ela é especialista em pessoas, né? Eu gosto muito disso porque a gente vê os pacientes por inteiro mesmo. Também, para complementar meu currículo aí, sou editor da revista do Iátrico, do CRM, que é uma revista bem legal, não sei se vocês têm tido oportunidade de ver. O Iátrico é a menina dos olhos aí, né? O João Manuel criou o Iátrico lá em 2002, e nós estamos tendo a oportunidade de fazer o segmento com ela. Já participei da Câmara Técnica do CRM no Cuidados Paliativos, isso foi muito interessante, até convido as pessoas que não sabem, a Educação Médica Continuada do CRM tem um canal no YouTube onde estão registradas todas as aulas da Educação Médica lá, e muitas das reuniões com pessoas muito renomadas de cuidados paliativos estão gravadas lá, vale a pena dar uma olhada nisso, entre outros, né, cuidados paliativos vale a pena ver lá. Eu participei aí, tive a oportunidade de coordenar vários serviços no Santa Cruz entre 2010 e 2021, passando pela clínica médica, pela geriatria, pelos cuidados paliativos e pelo pronto-socorro. E atualmente eu estou na clínica Geros, né? Geros veio aí o radical, Geros, de pacientes de mais idade, pessoa de idade.
que a gente colocou envelhecimento e qualidade de vida, onde eu estou linkado lá agora. Para começar a nossa conversa, eu quero primeiro definir o que é saúde, né? Vamos começar pelo básico. A saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, lá em 1946, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Para minha primeira surpresa, quando eu fui revisar esse assunto, em 1988, todo mundo fala, eu mesmo já coloquei em várias palestras que eu dei, que a gente incluiu em 88 o aspecto multidimensional, a dimensão espiritual no conceito multidimensional. Então ele virou biopsicossócio-espiritual a partir de 88. Meia verdade, né? Na verdade, o que aconteceu? Foi discutido essa inclusão, né? Então houve uma plenária, na plenária se discutiu que deveria ser colocado a dimensão espiritual lá, mas ela não foi para os autos, a gente não tem nenhum registro de que a saúde ela deve ser considerada biopsicossócio-espiritual. Só que o que acontece? A gente usa muito na prática, né? Na prática, hoje a gente já não consegue dissociar, a gente fala da espiritualidade, e é por aí que eu vou tocar minha fala hoje. Bom, para começar, eu vou falar sobre o envelhecimento. Vamos fazer aqui uma introdução à geriatria, o que a gente faz, como que a gente olha os pacientes. Vou tentar colocar um pouquinho da minha prática aqui na prática geriátrica para vocês. Esse slide aqui, eu acho ele bem interessante. Quando eu tive contato com ele a primeira vez, ele me marcou muito. A gente tem a expectativa de vida ao nascimento dos pacientes, das pessoas, lá do ano 0 até o ano 2000. E se vocês forem ver, lá em 1850, mais ou menos, logo depois da Revolução Industrial, quando a gente começou a melhorar aí saneamento básico, tratamento das doenças infecto-contagiosas, a gente teve a chamada transição epidemiológica. A gente começou a tratar as doenças que levavam os seres humanos muito precocemente de nós, e começou a ter as doenças crônicas não transmissíveis, e com isso a gente jogou aí a expectativa de vida para cima de 75, 80 anos, que é o que a gente vive hoje. Então isso é muito marcante, porque nós não temos muito tempo de pacientes de idade no mundo, né? Nós temos aí 150, 170 anos que a gente está começando a envelhecer. Então, a geriatria, ela é, sim, uma especialidade muito nova. Qualquer um aqui que é pai sabe que nós médicos, a gente é da área de saúde, a gente aprendeu, mas qualquer pai aí sabe como se lidar com uma criança porque está na nossa mitocôndria, né? Todo mundo teve criança em algum momento. Agora, lidar com pacientes de mais idade é uma coisa mais complicada, não é uma coisa normal, então é uma ciência realmente que está sendo produzida. No Brasil, nós temos dados que saíram acho que 1 ou 2 semanas atrás, do último censo. Em 2022, a gente está com quase 11% da população acima de 65 anos. Para vocês terem uma ideia, em 2010 eram 7,4% e em 80 eram 4% da população acima de 65 anos. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, nós somos um pouquinho mais velhos, aprendemos lá no primário que a gente era uma pirâmide, a gente já virou um tonelzinho, né? E isso trouxe repercussões na parte da lida com a parte social do envelhecimento. Por quê? Porque a gente envelheceu antes de ficar rico. As sociedades envelhecidas da Europa e lá do Extremo Oriente, elas são primeiro mundo, elas são ricas, e com isso elas conseguiram bancar o envelhecimento. Não. Nós envelhecemos antes de ficar ricos, e isso trouxe uma série de consequências, principalmente para os nossos pacientes de mais idade, que não tem muitas condições socioeconômicas, e é bastante difícil a lida da saúde para eles, que realmente a conta é pesada. Vocês devem ter lido isso, vários autores publicaram, em especial o Atul Gawande, no livro Mortais, que eu gosto muito de citar, vocês acho que todos já devem ter lido, se não leram, leiam, porque vale muito a pena, é um livro marcante, onde ele coloca um dado estatístico muito, muito, muito interessante, que a maior parte dos gastos de saúde ocorre no final da vida das pessoas. Então, isso significa que a gente realmente não sabe morrer, né? Então, a gente tem que ter essa visão de que o controle, a nossa lida com o paciente, ele tem que ser levado, de uma certa maneira, até o final do limite biológico, sem a gente precisar ter medo da morte. A morte, ela é o complemento da vida bem vivida.
E isso traz crises e oportunidades, né? Então, a gente tem as crises, como eu comentei, e oportunidades para a gente estudar, entre outras coisas, a espiritualidade, que é o que a gente está fazendo agora. Esse é o slide mais clássico da geriatria, né? Que ele é uma abordagem do curso de vida, que é... Eu trouxe 3 slides clássicos, esse é o primeiro, que é onde a gente tem a curva vermelha, onde a gente tem a curva que nós chamamos de senescência. Senescência é o envelhecimento funcional normal. Todos nós chegamos num ápice físico e mental em algum momento na nossa vida e a gente vai perdendo funcionalidade. Essa é a parte mais difícil para algumas pessoas, que elas não conseguem aceitar o envelhecimento, mas, opa, passou aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela faz com que nós não cheguemos, a gente vai envelhecendo desde que esteja com saúde, antes de chegar no limiar de incapacidade. O que acontece com uma boa parte das pessoas? Por estilos de vida, por complicações clínicas, infarto, trauma, câncer, a gente faz com que essa pessoa, a gente vê que essa pessoa ela acelera a curva de envelhecimento dela. Em vez de ela ser uma curva senescente, ela vira uma curva de senilidade. E essa curva de senilidade acaba chegando no que a gente chama de limite de incapacidade. E aí a gente tem algumas pessoas vivendo muito, porém vivendo com doenças e condições muito graves. Então a gente acaba aumentando a expectativa de vida, no entanto, sem qualidade de vida. A geriatria, ela é a ciência que joga, né, que tenta identificar os fatores de risco da curva amarela e tenta fazer com que a nossa pessoa idosa, o nosso cliente, fique o mais perto possível da curva vermelha. Eu adoro também esse slide, é o segundo que eu falei para vocês, que é o da funcionalidade. A funcionalidade ele é baseado em 2 grandes campos, né? A autonomia, que é o poder de decisão, eu consigo concatenar as minhas ideias. É a capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo e seguindo as próprias regras. E a independência, que seria a execução, que é a capacidade de realizar algo com os próprios meios. Então, eu tenho autonomia e eu tenho independência. Esse binômio, ele me dá a capacidade funcional. Então, eu coloco lá nas minhas redes sociais que eu sou um entusiasta do envelhecimento funcionalmente capaz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os meus pacientes, eles têm que ter autonomia e independência enquanto estiverem vivos, né? Isso vai repercutir nas atividades de vida diária deles e vai fazer com que eles tenham um envelhecimento mais saudável. E o terceiro slide é esse aqui, que a gente pega a autonomia e independência e traz para as grandes síndromes geriátricas, né, que são os Is da geriatria. Então, se vocês forem ver, a autonomia ela está relacionada à cognição e humor, que vai levar a incapacidade cognitiva, instabilidade postural, incapacidade cognitiva aqui, e na independência a gente tem estabilidade postural, imobilidade, incontinência esfincteriana, incapacidade comunicativa. E esses Is da geriatria é o que a gente vai direcionando o paciente de mais idade. Então, essa é os Is, né, que a gente lida mais. Então, um breve histórico sobre o envelhecimento para vocês, para que nós cheguemos aqui, que é talvez aonde a gente tem a maior dificuldade nos nossos pacientes. Nós jamais queremos que os nossos idosos, nossas pessoas idosas se tornem idosos frágeis. Mas a fragilidade, ela é muito comum com o processo de envelhecimento, porque as pessoas fazem escolhas, elas não estão pensando a longo prazo, né? Então, dificilmente nós aqui com 30, 40, 50 estamos pensando nos nossos 70, 80, 90. Mas tudo que a gente toma de conduta agora, ela repercute lá para frente. Então, veja, o que a gente quer que os nossos pacientes sejam? Que eles sejam robustos, né? Então, o idoso robusto é aquele que você tem um evento agudo, e a gente teve aí uma prova muito grande, que foi o Covid. Muitos dos nossos pacientes de muita idade pegaram Covid e não tiveram nenhum problema. Tiveram um desfecho positivo. Por quê? Porque eram robustos. Agora, pacientes mais frágeis, o copo já estava cheio, né? Caiu uma gota dentro desse copo e você acaba tendo um desfecho negativo. Então, é bastante importante a gente ter esse conceito de fragilidade e robustez. Então, passado esse preâmbulo aí de introdutório que eu quis fazer da parte geriátrica do envelhecimento, vamos entrar no aspecto biopsicossócio-espiritual da pessoa idosa. Então, primeiro vamos começar com o bio, tá? Essa imagem do ChatGPT. Então, vamos lá. Existem várias maneiras de você trabalhar a parte biológica na geriatria. Eu adoro pensar, né, quando o paciente senta na minha frente, de fazer
uma anamnese direcionada da cabeça aos pés e das grandes síndromes que eu apresentei para vocês. Então, como é que funciona isso? Né? O paciente vem e eu começo de cima para baixo. Então, como é que é o de cima para baixo, Carlos? Então, se pergunta como é que está funcionando a cabeça, como é que esse paciente está em relação a parte de cognição propriamente dita e a parte emocional, são as duas coisas que a gente consegue, hardware e software, né? A gente consegue ver isso da parte cerebral do paciente. E vem descendo, está enxergando bem, está ouvindo bem, como é que está a saúde dentária, tem ido ao dentista, não tem. Pensamos sobre a deglutição, a parte digestiva, parte cardiológica, fatores de risco cardiovasculares, parte pulmonar, se há ou não histórico de se esse paciente foi submetido a algum risco pulmonar, tabaco ou alguma coisa profissional que ele possa ter tido. Passamos por parte digestiva propriamente dita, funcionamento gástrico, intestinal, urinário, ginecológico, sexual e parte osteomuscular, né? Então a gente sempre pergunta para esse paciente o que ele tem aí em relação a dores articulares e dificuldades. Quando a gente faz essa anamnese, ela é bem interessante, porque a gente vê muitas vezes o paciente de mais idade, ele vem com algum acompanhante na consulta, e eu sempre falo para a pessoa, né? Doutor, minha filha pode entrar, meu marido pode entrar, minha esposa pode entrar. Meu consultório é coração de mãe, quem decide se vai entrar ou não é o próprio paciente. Então, é bem interessante essa interação que a gente já começa a ver nessa conversa, na avaliação bio, já vai repercutir no psicoespiritual que nós vamos ver, no psicossocioespiritual que nós vamos ver para frente. Quando a gente termina essa anamnese tradicional, o paciente vai à maca e aí a gente inverte. Em vez de começar da cabeça aos pés, o exame físico, a gente começa dos pés à cabeça, para não negligenciar justamente as quedas, né? Que no idoso é uma grande síndrome. A gente vê aí a instabilidade postural e quedas. Quem aqui nunca teve um parente de mais idade que caiu, quebrou o fêmur e acelerou aí a perda da vida? Então a gente tem que identificar se existe algum risco osteomuscular, de pisada, de pé chato, encurtamento, dificuldades mesmo, e a gente passa pelo exame físico tradicional para a gente ver se tem alguma coisa que chama atenção. A avaliação geriátrica ampla é um termo que a gente usa na geriatria que faz tudo isso que eu falei en passant, de uma maneira mais detalhada, mais instrumental, e nos dá aí um parecer em relação a esse paciente. Sim, o geriatra é o especialista em medicamento, né? Então, sempre que existe alguma dificuldade maior em relação a remédio, o geriatra sempre é chamado, porque a gente sabe o quanto o uso inadequado de remédio e os efeitos adversos e as interações medicamentosas cobram preços muito importantes para os nossos pacientes. Hoje mesmo eu estou com um paciente internado com uma insuficiência renal por uso de anti-inflamatório. Por mais que a gente bata nessa tecla dizendo que o anti-inflamatório é proscrito, tem que ser usado com muita coerência para pacientes de mais idade, eles acabam usando porque é de compra liberada, e isso traz muitas repercussões, não só gastrointestinais, mas principalmente renais, que é o que aconteceu com esse paciente. Então, o medicamento é uma coisa que a gente sempre fala, e a gente faz a medicina preventiva, né? Então, a gente anda de mãos dadas aí com o pessoal da cardiologia. Já falei em uma reunião passada aqui, né, Maurício, que a cardiologia é quem nos permite que os pacientes cheguem o mais longe possível, porque se não fosse por vocês e o avanço da cardiologia, nós não tínhamos realmente uma possibilidade de ofertar, de tirar, né, o risco da maior causa de morte e mortalidade, que são as doenças cardiovasculares, e hoje com o uso, né, dessa medicina preventiva, a gente identifica mais precocemente as coronariopatias, as carotilopatias e consegue, com as doenças cerebrovasculares, tentar identificar isso de uma maneira mais precoce e intervir. E as vacinas, né, a gente passou aí por um momento tenso de vacinas, eu não acredito que a gente teve que passar por isso em vida, né, a revolta da vacina lá atrás, a gente passou de novo por algo parecido. As vacinas estão aí para serem usadas, não tem nem como a gente discutir isso. E eu gosto muito de falar que o binômio da funcionalidade é alimentação e atividade física. Então, não tem como a gente colocar e sair de uma boa alimentação, um paciente que tem aí nós não estamos falando, depois de 65, 70, nós não estamos falando de ele ficar magro, nós estamos falando de ele ficar forte, né? Então, a alimentação é muito rica em proteína, né? Tem de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso, que é uma coisa difícil para o paciente de mais idade, porque ele tem que mastigar, e às vezes a saúde bucal dele não é adequada, às vezes ele não tem força para engolir.
E às vezes ele não tem saco para cozinhar mesmo, né? Ele vai acabar fazendo café com pão e café com leite, e isso acaba tendo repercussões muito grandes. E a atividade física, né? Não é à toa aí que a gente bate tanto nessa tecla da atividade física. Os colegas da cardio falam aí na American Heart Association dos 150 minutos, isso está muito incrustado nas nossas cabeças, mas não é só isso, né? Não são só os 150 minutos da atividade cardiovascular, da atividade aeróbica. A gente precisa ter, sim, construção muscular, a gente precisa ter, sim, um exercício contra resistência, contra carga, pelo menos 2 horas por semana, e precisamos, sim, alongarmos, né? A gente precisa de alongamento. Essa tríade, exercício aeróbico, exercício contra carga e o alongamento é o que faz hoje a gente ter, junto com uma alimentação e junto com o propósito, que nós vamos falar daqui a pouco, a gente faz ter um envelhecimento muito mais saudável e melhor, hein? Passando para a parte psico, né? Então, bio foi aquilo que eu disse, está aí mais uma imagem do ChatGPT. A gente tem a parte emocional, né? Que é a parte da mente. A parte de psicologia, o médico em geral, às vezes ele não se sente muito confortável em entrar por aqui. Nós, a geriatria, a gente entra sempre, porque é muito comum o medo, é muito comum os transtornos de ansiedade, depressão. A gente tem ferramentas como a GDS, que é a escala de depressão geriátrica. Então, a gente usa ferramentas para tentar colocar e mensurar o quanto esse paciente está psicologicamente equilibrado ou não. E lembrando que a faixa etária da pessoa idosa é a de maior prevalência em relação à depressão. Então, a gente precisa ficar de olho aqui, porque a parte psicológica, ela faz realmente sentido a gente ver isso durante a anamnese, porque ela repercute na qualidade de vida. Lembrando também que, às vezes, o idoso ele não tem só estresse de burnout, ele pode ter estresse de monotonia, né? De repente, ele se vê na frente de uma televisão, na frente de uma cuidadora, às vezes ele não está mais trabalhando, ele perdeu todos os propósitos que ele tinha, e esse estresse de monotonia ele pode repercutir, isso é uma das coisas que a gente discute bastante no consultório. E tem, sim, uma relação íntima com o sócio espiritual, né? Então, a parte psicológica é onde a gente consegue identificar que esse paciente está começando a ter algum tipo de sofrimento, e esse sofrimento pode estar linkado aí à parte sócio espiritual. Então, vamos lá. Quando eu falo em parte sócio, né, parte social, eu vou usar aqui da avaliação multidimensional do idoso e vou brincar com vocês aqui da seguinte maneira. A cerca vermelha aqui, ela está me colocando as síndromes geriátricas, que eu falei para vocês lá no começo, a parte do envelhecimento, né? Então, onde a gente vai ver cognição, mobilidade, né, aquilo que eu falei para vocês naquele slide clássico. Quando eu falo da parte biológica, eu faço anamnese tradicional. Então, eu vou ver os sistemas fisiológicos principais e vou ver os medicamentos, como eu comentei. Só que quando eu vou ver a parte sócio, se eu pego a avaliação multidimensional do idoso, eu vou parar aqui, nos fatores contextuais, na avaliação sócio-familiar, do cuidador e do ambiente. É uma coisa pequena, eu não tenho muitas ferramentas na geriatria que me dão para eu mensurar o quanto a sociedade onde esse paciente está inserido, ele consegue me dizer se ele está sofrendo ou não. Então, como eu sou médico de família também, eu acabei usando ferramentas da medicina de família aqui para trazer um pouquinho dessa área para vocês, que são bastante úteis. Eu acho que pode servir para todo mundo que é da área de saúde. Então, não sei se vocês conhecem o genograma, por exemplo. O genograma é uma árvore genealógica, familiar, onde a gente coloca as relações entre as pessoas. Aqui eu peguei a família do Freud, ela é clássica, aqui o genograma do Freud. Então, o Sigmund tinha uma relação muito forte com a mãe, né? Então, veja aqui as três linhas, né? E tinha uma relação ruim com o Jacó, com o pai. Tinha uma relação importante com a cunhada aqui e com a filha Ana, né? Então, isso tudo a gente consegue identificar com o genograma e a gente consegue ver o quanto isso repercute, às vezes, na saúde física e emocional do paciente. Então, é bem interessante, o genograma nos diz, às vezes, coisas que você fica querendo achar na medicina biológica tradicional e é o contexto familiar que identifica. Uma outra ferramenta bem interessante, que eu gosto muito, que é o método FIRO. FIRO é uma orientação relacionada a fundamentos orientação fundamentada interrelacional, o FIRO. Ele foi desenvolvido por um autor chamado Will Schultz, na década de 50, 60.
foi desenvolvido inicialmente para empresas. E aí o pessoal da medicina de família, dos family physicians dos Estados Unidos, pegaram isso e trouxeram para a prática deles, e foi muito legal. O que eles dizem é o seguinte: qualquer grupo, inclusive as famílias, você sempre vai passar por 3 fases desse grupo. É o grupo, a primeira fase é a fase da inclusão, né? A fase é onde as pessoas identificam os seus papéis. Então, sempre vai ter no trabalho, numa família, aquela pessoa que é mais ativa, mais extrovertida, aquela pessoa que é mais passiva. Então, elas estão determinando os seus papéis. E isso eles chamaram de inclusão. Estão me incluindo nesse grupo. A partir do momento que você determina os papéis, você passa por uma fase de controle, onde você vai ter realmente a disputa, né, da atenção, do poder, quem que pode, de uma certa maneira, controlar algumas coisas em relação umas às outras. Quando a fase do controle ela é chegada ao fim, você consegue equilibrar o controle, você chega finalmente na fase do afeto, na fase da intimidade. É muito comum a gente ver isso, às vezes, em times de futebol, né? Então, a gente tem lá um time de futebol que é extremamente vencedor. Eles não se atritam, não tem problema entre eles. Por quê? Porque eles têm um método FIRO perfeito. Cada um sabe exatamente o seu papel, o que cada um tem que fazer, e isso traz benefícios muito grandes. Então, é bem interessante esse método FIRO, a gente faz em consultório, às vezes, e identifica para o paciente, você mostra para ele tanto o genograma quanto o FIRO, que ele tem algumas relações que não são boas, né? A gente não é da área da psicologia, mas acaba utilizando algumas ferramentas aí, até para direcionar, se você vê que realmente isso é muito importante na repercussão clínica, você direciona para a parte da psicologia. Um terceiro que eu gosto muito é o ecomapa. O ecomapa é o que está escrito ali, né? Você coloca o idoso no meio, ou a pessoa que você quer analisar, e você vê aonde dentro do ambiente que ele tem essas possibilidades de ter recurso, né? É muito comum, muito comum na minha prática, eu ver os pacientes não tendo nenhum tipo de interação com o meio. As pessoas se esvaziaram, principalmente no pós-pandemia, os pacientes de 75, 80 anos, elas olham para os filhos são uma geração diferente, os netos nem se conta. É uma dificuldade enorme com a tecnologia, né? Então a gente não consegue utilizar aí como ela deve. O pessoal que ia para a Boca Maldita, lá tem uns 2, 3 pacientes que iam lá tomar café com a Boca, morreram uma porção deles com Covid, não tem mais como ir. Alguns não são espiritualizados, não têm religião, não têm uma ida à igreja, que poderia ser uma saída. E aí se viram esvaziados de propósito, né? Então não tem mais essas amizades. O que a gente tenta fazer? A gente tenta produzir aí maneiras de que essas pessoas interajam, né? A gente tem o projeto Colaboridade, que eu toco junto aí com algumas pessoas, que é bem interessante. Toda quarta-feira de manhã a gente faz uma reunião, onde a gente junta algumas pessoas, faz palestras, interage. E buscando na comunidade que isso aconteça mais, né? Então, buscando quais são as alternativas para que as pessoas possam interagir em comunidade. Não podemos esquecer que o perfil econômico pesa aqui, sim, né? Então, quanto mais a pessoa tem condições financeiras, mais fácil é para ela contar com uma equipe de apoio, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso de uma maneira muito comum. A gente tem as próprias redes de apoio, sim, aí a gente tem algumas comunidades que para quem leu lá e se interessou pelas Blue Zones, né, que são as zonas azuis, a gente tem muitas interações entre redes de apoio com essas pessoas. E isso, infelizmente, aqui no Brasil não tem, né? Então a gente tem muita dificuldade de você ver. A gente até teve também, falando da pandemia, alguns prédios onde os mais novos falaram para os mais velhos: olha, se a senhora quiser que eu vá ao mercado para a senhora me avisa, eu vou, etc. Mas parece que os bons mocinhos, eles se esconderam de novo, né? A gente não tem mais isso acontecendo. Então, muitas vezes, pacientes de mais idade que moram sozinhos não conseguem contar com uma ajuda da própria comunidade. Eu tenho um caso clássico de um casal de idosos que eu atendo, de 82, 84 anos, onde ela teve uma queda de nível à noite e ele não conseguia juntá-la. Ela estava na cama e ele não conseguia juntá-la do chão de jeito nenhum. Ele ligou desesperado para o SAMU, para o SEAT, para o porteiro, ninguém conseguia ajudar. Ele ligou para mim, que é um médico assistente. Eu, por coincidência, estava perto da casa dele, fui lá e ajudei ela a levantar. Agora, o quanto nós, de repente, não poderíamos pensar, enquanto sociedade, de ofertarmos isso para as pessoas que precisam, né?
Talvez aí do lado da casa de vocês, um andar para cima, um andar para baixo, 2 casas para o lado, tem alguém que precisa de ajuda e pode contar com você e você não sabe o que você pode se oferecer. Então, esse tipo de coisa é uma avaliação que a gente precisava pensar. E também o pertencimento, né? O pertencimento, ele faz parte da avaliação social, porque a parte social é muito importante e talvez aqui abra as portas também para a espiritualidade, né? Que é o que a gente vai falar a seguir. Bom, vamos lá. Agora que é a parte principal aqui. Falei meia hora, estou dentro do meu tempo. Tenho meia hora para falar da parte espiritual, que eu acho que é a mais interessante. Então, eu gostei muito dessa definição lá do Tratado de Geriatria e Gerontologia, que diz o seguinte: espiritualidade deriva do latim spiritus, que significa sopro, né, referência ao sopro da vida. Envolve também o sentimento de gratidão pela vida, o desenvolvimento de ver o sagrado nos fatos comuns, de remeter a uma questão universal referente ao significado e ao propósito da vida, de ter fé, de amar, de perdoar, de adorar, de transcender o sofrimento e de refletir sobre o significado da vida. Então é tudo, né? É bem facinho assim da gente entender que a espiritualidade é tudo que nos liga ao divino, ao transcendente. Aqui, esse autor, ele coloca de uma maneira um pouquinho diferente, que é um pouco mais pontual, né? Que é a busca pelo significado significado último, né? Em relação a si mesmo, à família, aos outros, à comunidade, à natureza e ao sagrado, que pode ser expressado através de crenças, valores, tradições e práticas. Eu corri um risco aqui, mas eu vou tentar trazer um comparativo. O que nós vimos ali naqueles artigos que eu passei para vocês, principalmente do Koenig. Ele coloca que a espiritualidade e a religião, pelo que ele mensurou através dos estudos dele, são a mesma coisa em relação a desfecho. Quanto mais espiritualizado ou mais religiosa for a pessoa, mais ela tem desfecho positivo de saúde. É por aí que eu vou tentar colocar para vocês. Mas eu vou tentar fazer uma discussãozinha inicial aqui de definições básicas sobre religião e espiritualidade, que me lembrou muito aquele vídeo, Maurício, que você pôs no grupo, daquela senhora lá no Oriente Médio comemorando que o marido tinha sofrido um atentado. Era um homem-bomba, não me lembro direito, mas ela estava comemorando o fato de que ele tinha sido morto frente ao aspecto da religião dele, que defendia que ele tivesse feito aquilo, né? Então, se a gente coloca de uma forma de lado a lado, talvez a gente consiga entender algumas coisas para nos ajudar a pensar como que nós, médicos, nós profissionais de saúde, podemos encarar a parte da religião e da espiritualidade. Bom, a religião é um sistema estruturado de crenças e práticas em torno do sagrado e do transcendente, e muitas vezes compartilhado em uma comunidade. Já a espiritualidade é uma coisa muito mais individual e pessoal, né, com o sagrado e transcendente, que pode ou não estar alinhada com sistemas religiosos tradicionais. Inclusive, a pessoa pode ser espiritualizada sendo agnóstica, né, não acreditando em Deus, não acreditando numa religião. Ela pode ser muito espiritualizada, ela tem essa transcendência, mas ela não acredita em uma força maior. O parte da natureza, né? A religião ela é formal e organizada, frequentemente com uma hierarquia e regras estabelecidas, e a espiritualidade ela é informal e fluida, centrada na experiência pessoal e no desenvolvimento interior. As práticas e rituais são bem definidas na religião, onde pode ser realizada em um grupo em ambientes designados como igrejas e templos. Já a espiritualidade é variável e adaptável, incluindo meditação, reflexão pessoal, experiências na natureza, entre outras. Então, a gente tem a parte espiritual sendo vivida dentro da pessoa, não necessariamente em algum local. As crenças, geralmente a religião tem um conjunto específico de crenças e doutrinas, muitas vezes baseadas em textos sagrados, e a espiritualidade ela é mais aberta e inclusiva, permitindo a incorporação de crenças de várias fontes, e até mesmo um entendimento mais agnóstico ou questionador sobre o sagrado. Na comunidade, enfatiza a participação em comunidade, como já foi falado, e a espiritualidade tem uma jornada mais solitária, ou em pequenos grupos, ou em grupos informais. A religião ela é frequentemente guiada por uma liderança estabelecida, uma autoridade religiosa, como padres, ministros e rabinos, e a espiritualidade ela é um indivíduo, muitas vezes, a sua própria autoridade, buscando orientação interna ou de uma variedade de fontes espirituais. Como objetivos finais, a religião sempre
maior parte das vezes busca, né, tá focada na salvação, no cumprimento de determinadas doutrinas, dogmas, para alcançar a vida após a morte ou outros estados espirituais definidos. Desculpe. E a espiritualidade já busca um significado pessoal de paz interior, iluminação, conexão com o universo, podendo ser menos definida em termos de objetivos finais. A religião é mais rígida e invariável, e a espiritualidade é mais adaptável e evolutiva, mudando conforme o crescimento e a compreensão individual do praticante. O que a gente viu nesses artigos que eu mandei? Embora a gente saiba, que eu vou mostrar daqui a pouco no outro slide, de que a pessoa mais espiritualizada, com mais prática religiosa, ela tem melhores desfechos, poucos são as pessoas que abordam isso com os pacientes, né? Então, essa pesquisa com psiquiatras nos Estados Unidos descobriu que 56% disseram que nunca, raramente ou apenas às vezes perguntavam sobre questões religiosas e espirituais em pacientes com depressão ou ansiedade. A gente fez aquela enquete interna, né, aqui no grupo. Eu fiz ali, tivemos um N de 20 pessoas responderam. A maior parte, 14, eram médicos, tivemos 3 psicólogos, 2 fisioterapeutas e 1 enfermeiro, tá? Primeiro dado que me chamou a atenção aqui, que eu achei bem interessante, é que realmente as pessoas começam a se dedicar e ter mais interesse da parte da espiritualidade conforme ela vai passando o tempo de prática, né? Então você veja que mais de 20 anos, 75%, e entre 15 e 20 anos, 25% dos respondentes aqui. E aí a pergunta foi, você aborda a espiritualidade e a religião nas consultas, em todas as consultas? 2 abordavam em todas as consultas. Não ou quase nunca 1, e de vez em quando, dependendo da situação, 85%, que é a absoluta maioria, né? Vale a pena a gente trazer aqui um asterisco, porque talvez a gente esteja deixando passar uma oportunidade de mudança de desfecho, tá? Talvez a gente possa abordar de uma maneira mais frequente isso com os nossos pacientes. E aqui a última pergunta que eu fiz é se as pessoas estavam se sentindo confortáveis em abordar espiritualidade e religião. Só 3 responderam que não, né? Então, a maior parte das pessoas, sim. Claro que a gente tem um viés, que a gente está falando de um grupo de saúde e espiritualidade, então o viés era óbvio, né, desse grupo. Mas eu achei interessante, embora o N tenha sido pequeno, foi bacana. O Koenig, no artigo que ele fez uma busca por anos no Medline, no Google, no Scholar Google, sobre artigos que foram publicados em espiritualidade, tá? Então, se vocês forem ver ali, a partir do ano 2000, foi exponencial, né? Muita gente começou a publicar sobre espiritualidade. Eu, como sou curioso, né, eu fiz a minha busca. Eu fiz a busca no Google acadêmico sobre spirituality em 15 de novembro de 2023, e eu descobri uma coisa bem legal. A gente explodiu aqui um pouquinho antes da pandemia e depois a gente baixou. Então eu não sei se houve uma concorrência aí entre os artigos publicados, as pessoas começaram a querer estudar outras coisas, mas diminuiu. A gente teve um ápice ali em 2017, 2018, e de 2020 para cá a gente teve menos artigos publicados de espiritualidade. Chamou atenção isso, que a gente estava imaginando que fosse sempre uma coisa em evolução e deu uma diminuída. Então, assim, na esmagadora maioria dos estudos revisados por Koenig nesse artigo, ser mais espiritualizado foi útil nas seguintes afecções. Então, aqui, praticamente tudo, né? Dor crônica, doença renal, diabetes, doenças pulmonares, câncer, doenças do sangue, doenças cardiovasculares, problemas dentários. Então, não vou ficar lendo aqui para vocês, mas só para a gente entender que quase tudo tem a ver com a espiritualidade em relação a como você lida com isso. Por quê? E aqui eu acho que considero a figura mais interessante de todo o artigo do Koenig, né? Ele coloca que você tem uma fonte, que é a tua crença, né? Você está ligado a Deus. Isso traz uma comunidade religiosa, isso traz virtudes como fé, esperança e amor, e você tem influências dos seus pares, uma educação e treino. Com isso você vai
fazer práticas públicas, rituais, práticas privadas, você vai ter um comprometimento, você vai ter experiências, você vai saber lidar com os seus problemas. Isso traz virtudes psicológicas positivas, né? Aquela história de você vibrar positivo, então você tem o perdão, a honestidade, a coragem, a autodisciplina, o altruísmo, a humildade, né? A gratidão, a paciência, né? Então isso tudo vai aumentar as tuas conexões sociais, trazendo emoções positivas e levando a decisões e escolhas do teu estilo de vida positivas e que acabam melhorando o teu sistema imunológico, endocrinológico e cardiovascular e a tua saúde física por inteira, a tua longevidade. É muito simples, mas também, ao mesmo tempo, muito complexo e muito profundo o que ele pôs aqui. Porque ele conseguiu comprovar, para quem teve a oportunidade de ler o artigo de revisão dele, que todas as doenças, né, a maior parte das doenças que ele colocou no slide anterior, podem ser melhoradas o seu desfecho quando a gente tem essa conexão que ele não, nos estudos dele, ele não dissociou a espiritualidade da religião. Eu achei isso bem interessante. É tão interessante que eu já não vinha... sempre coloquei a espiritualidade como um tema das minhas anamneses, agora, então, com certeza ele não escapa. E aí, caminhando já para o final, a gente tem 8 razões para abordar a espiritualidade, né? Então, tem as necessidades espirituais dos pacientes. Muitos pacientes têm necessidades espirituais não atendidas relacionadas às suas condições médicas ou psiquiátricas, que impactam negativamente na saúde e na mortalidade. A influência na capacidade de enfrentamento. Então, a religião e a espiritualidade é um meio primário de enfrentamento para muitos pacientes, afetando diretamente os resultados médicos e a duração da hospitalização. As decisões médicas e as crenças espirituais influenciam significativamente as decisões médicas dos pacientes, especialmente nos casos de doenças graves. Uma coisa que é difícil para alguns de nós, né, que é a influência das crenças dos médicos, né, então isso pode afetar, sim, as nossas decisões enquanto médicos e o tipo de cuidado dos nossos pacientes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos levar a nossa crença na nossa decisão médica. A relação com a saúde física e mental, influenciando os resultados médicos, o que é crucial para os profissionais de saúde reconhecerem. O apoio comunitário de cuidados, né? Então, muitos de vocês já tiveram pacientes que tiveram líderes religiosos, espirituais, que visitaram esses pacientes no hospital, e o quanto isso mudou em relação à lida com a doença. Então é bem importante isso. Os custos de cuidado de saúde, é bem interessante, os americanos eles analisam tudo em relação a custos, né? Então, se você consegue ter essa possibilidade de você fornecer um cuidado das necessidades espirituais, você pode diminuir custos de saúde. Então, é bem interessante mesmo. E o respeito, o padrão de acreditação. Então, a gente vai respeitar a pessoa que está ali, né? Então, as normas de acreditação americanas, inclusive, elas colocam que os profissionais têm que respeitar e considerar as crenças para que isso seja validado, né? Seja acreditado. Então, vamos lá. Principal slide para nós hoje, né? A triagem de 2 minutos, que somente 10% dos médicos americanos fazem. Quem sabe a gente consegue colocar isso para que nós façamos aí nas nossas práticas para tentar melhorar os desfechos, né? Perguntar: qual é a formação religiosa do paciente? Qual é o papel que as crenças ou as práticas de religião e espiritualidade desempenham no enfrentamento da doença ou na causa do sofrimento? Quais são as crenças que podem influenciar ou entrar em conflito com as decisões sobre os cuidados médicos? Qual o nível de participação do paciente em uma comunidade espiritual e se a comunidade é favorável? E, finalmente, quais são as necessidades, né, quaisquer necessidades espirituais que possam estar presentes? Para nós, médicos e outros profissionais da área de saúde, que não somos, né, da capelania e tudo mais, a gente não tem uma formação específica em cada uma dessas religiões, fazer essa triagem já é muito bem recomendada e suficiente. A partir do que nós vamos descobrir disso é que a gente vai encaminhar esse paciente para frente, para ele tentar ter uma melhora espiritual. Então, a nós cabe usarmos a ferramenta para identificar se esse paciente tem ou não uma espiritualidade, se isso pode ou não repercutir no aspecto biopsicossocial dele. Então, os pontos chaves, né? Jamais usar a sua religião médica para promover a espiritualidade do paciente, mas você deve usar
os seus conhecimentos, você como médico das diferentes religiões para promover a espiritualidade dele, paciente, né? Isso é bem interessante, por isso vale a pena a gente dar uma estudada aí nas principais linhas, né, nas linhas gerais das religiões mais comuns aqui no Brasil, para a gente poder usar disso para os nossos pacientes. Estimular a busca pela prática espiritual em todos os pacientes, acho que isso é pulo de 10. Coloquei aqui, questionar, entender e estimular, né? Espiritualidade modifica o desfecho e deve ser sempre promovida, então a gente não pode negligenciar isso. E eu li isso num dos artigos aqui que eu achei fundamental. O respeito, ele é muito maior do que a tolerância, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma tolerância religiosa muito grande e um respeito muito grande também. Em alguns lugares do mundo, a gente não tem nenhum nem outro. Mas quando eu respeito, eu não tolero, né? Não simplesmente tolero, aquilo não me incomoda. Eu respeito, eu acredito que aquilo faz bem para o meu paciente. E isso tem uma diferença muito grande aí no desfecho. Por último, eu fiz um quadro aqui, um quadrado mágico aqui, que é o conceito de saúde da OMS de 1988, né? Que é o bem-estar bio. O que eu quero dizer com bio? É o corpo, é o soma, é a medicina propriamente dita, aquela medicina orgânica, cartesiana, doenças, diagnósticos e tratamentos otimizados. Se eu pudesse resumir tudo da parte da parte biológica, em uma única palavra, eu ia dizer excelência. Eu digo excelência. Então, para nós que fazemos medicina, quanto mais excelentes nós formos no que nós sabemos fazer, melhor é para o nosso paciente. Da parte psicológica é a parte da mente, a parte emocional, transtornos de ansiedade e depressão, angústias, medos. Aqui é muito importante a gente ter a família, as redes de apoio. Se eu tivesse que escolher uma palavra, eu ia dizer segurança. Na parte social, sócio, interações com o meio, repercussão clínica e emocional, as redes de apoio como porta de entrada para a parte espiritual e pertencimento, a palavra aqui é amor. E a parte espiritual seriam os propósitos, o autoconhecimento, a meditação e a oração, e aquela vibração alta, positiva que a gente quer. E não tem como não ser outra palavra aqui que não seja paz. Paz de espírito. Então, gente, para terminar, eu trouxe aqui uma frase do Viktor Frankl, que também é um autor que eu acho que vocês todos devem ler. O Viktor Frankl, para quem não sabe, ele passou os horrores da guerra, né? Ele estava lá em campo de concentração e ele escreveu um livro depois que ele saiu. E uma das frases que ele coloca, muito legal, que eu vou ler para vocês, ele diz assim: não há razão para se ter pena de pessoas velhas. Em vez disso, as pessoas jovens deveriam invejá-las. É verdade que os velhos já não têm oportunidades nem possibilidades no futuro, mas eles têm mais do que isso. Em vez de possibilidades no futuro, eles têm realidades no passado. As potencialidades que efetivaram, os sentidos que realizaram, os valores que viveram. E nada nem ninguém pode remover jamais seu patrimônio do passado. É isso, Maurício. Devolvo para você aí. Foi mais rápido do que a gente imaginava. Deu boa.